Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre estratégia competitiva. Na verdade, a estratégia competitiva é um tema bastante instigante, bastante interessante, que tem origens, obviamente, bastante antigas. E é claro que dentro dessa ampliação da visão sobre a estratégia competitiva, nos é levada pela história a pensar e refletir sobre o período inicial em que esse tema passou a ser tratado. E aí, nesse caso, chama atenção o que ocorreu na evolução do tema estratégia. É claro que, em termos conceituais, propriamente ditos, a estratégia começa a ser estruturada como conceito há mais ou menos 2.500 anos. Embora, obviamente, como prática, fosse utilizada bastante tempo antes. Na verdade, essa evolução da estratégia, ela tem uma razão de ser importante porque o caminho da sua evolução, ele é permeado por trabalhos ocorridos em diferentes nações que também, por sua razão, davam nomes diferentes à estratégia. Trabalhos encontrados na China, na Grécia, na Roma Antiga e mais recentemente na Prússia, foram trabalhos que contribuíram bastante para a evolução do pensamento estratégico no campo militar. Desenvolvimento da estratégia. Países ocupavam territórios, países que evidentemente tinham interesse em explorar, em escravizar pessoas e fazer uso da terra, da exploração dessa terra, para domínio espacial daquele terreno. Esse tipo de exploração, esse tipo de domínio, ele era compensado porque, na verdade, seus soldados, seus militares, seus generais eram premiados com terras que, evidentemente, ocupavam e plantavam, etc. Então, o território era ocupado. Em segundo lugar, pela escravidão que era imposta aos cidadãos, homens e mulheres daquele território ocupado, de modo que também, além da terra, havia provimento de mão de obra e a exploração de riquezas locais. Isso tudo justificava essa ação de ocupação. Sun Tzu foi um dos primeiros generais a descrever um mecanismo, uma maneira de conduzir as forças militares no campo de batalha e a justificar as ações do Estado em relação ao domínio territorial, à ocupação territorial. Vamos ouvir um pequeno texto a respeito do Sun Tzu para que possamos contextualizar o momento em que ele próprio descreveu a arte da guerra. Sun Tzu foi um general que viveu na China no século VI a.C. Seu livro, A Arte da Guerra, é um dos mais famosos estudos sobre estratégias para o sucesso militar. O princípio fundamental de Sun Tzu é que a guerra é baseada no engano. Ele acreditava que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Sobre Sun Tzu, há dúvidas sobre a sua real existência. Isso porque na China antiga era muito comum o uso de pseudônimos. Então fica um pouco difícil saber se foi realmente ele o próprio autor ou se havia alguma pessoa que possuía um outro nome que usou o nome Sun Tzu para a autoria do texto. No entanto, é certo que um general escreveu esse texto. Outra coisa certa também é que, depois de escrito, esse texto foi comentado por outros generais que acharam interessante acrescentar outros pensamentos complementares aos que haviam originalmente sido feitos pelo próprio Sun Tzu. Nesse campo, ocorre alguma coisa muito interessante. Naquele momento específico em que foi escrito A Arte da Guerra, a China vivia um momento particular da sua história. É o momento chamado de Estados Guerreiros. Havia vários estados independentes e que viviam em guerra entre si. Nesse momento, há situações bastante interessantes, porque não havia uma arte da guerra. A guerra era algo quase ritual,
E as particularidades que envolviam a guerra são realmente muito interessantes, inclusive o uso até de situações, diria, situações dramáticas, em que o exército inimigo assumia um suicídio coletivo em frente ao outro exército, de forma a mostrar toda a sua bravura, a sua força e amedrontá-lo para que ele se afastasse, fugisse, enfim. Era uma maneira de agir nos tempos anteriores ao livro escrito por Sun Tzu. Posteriormente, após o texto escrito, a China passou por um segundo momento. Houve uma unificação da China, os exércitos passaram a ser permanentes e não eventuais como anteriormente, e esses exércitos permanentes levaram à construção de toda uma estrutura em torno deles, um Estado-Maior. Havia também cartógrafos, geógrafos, e havia linhas de suprimento especializadas em suprir as forças militares. Enfim, tudo isso aconteceu a partir do texto, ou da evolução do conceito da arte da guerra escritos por Sun Tzu. Entre os ensinamentos de Sun Tzu destacam-se os 5 fatores. 5 fatores esses que influenciam o exército frente a frente com o seu inimigo. O primeiro deles é a influência moral. A influência moral, juntamente com o comando, são aqueles elementos que estão ligados ao processo de liderança daquela força que está sendo mobilizada. A influência moral indica os valores, indica a forma de conduzir as pessoas